Glória a Deus. Que Deus abençoe a serva do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. É maravilhoso, irmão. É maravilhoso. Glória a Deus. Eu ainda esse dia estava comentando com um irmão lá, né? Falando com ele que às vezes a gente passa a luta o dia todo, né? A dificuldade, a afronta. Mas quando nós chegamos aqui, que começamos a louvar, começamos a glorificar o Senhor, que nós sentimos a essência do Espírito Santo, a gente esquece toda aquela aflição que nós passamos, porque o Senhor dá refúgio, o Senhor nos restaura a nossa vida, e nós saímos daqui de uma maneira diferente. A palavra mesmo fala, os pregadores sempre falam sobre isso, que nós entramos de uma maneira e saímos de outra, mas isso é uma pura verdade, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vou estar orando mais uma vez, e depois vou estar passando para a palavra nessa noite, em nome de Jesus. Foi incumbido essa noite de trazer a palavra. Glória a Deus, o nosso pastor nos deu essa oportunidade. Eu glorifico a Deus pela vida do meu pastor, pela minha igreja, né? Nessa noite noite passada, estava orando, pedindo ao Senhor um sinal, né? A gente tem um Deus todo-poderoso, né? E Ele sempre nos dá um sinal, né? Porque nós clamamos, nós buscamos o Senhor, mas nós precisamos de resposta do Senhor, né? O Senhor me deu uma resposta, futuramente eu vou estar passando as que Ele me deu, mas por enquanto ainda é em sigilo, né? Mas o Senhor é maravilhoso, irmão. Continua adorando esse Deus, continua, sabemos que muitas das vezes, uma vez um certo pastor falou para mim, eu conversando com ele, eu estava um pé na estrada, outro no caminho, e eu falava, eu não vou vir mais aqui não, porque eu estou muito errado, né? Eu estou cheio de problema. Ele falou assim, olha, vem do jeito que você está, continua andando, capengando do jeito que você está, porque o Espírito Santo, a hora que Ele quiser chegar na hora, Ele vai te tirar desse vale, né? E Deus é dessa maneira, irmão. Glória a Deus. Eu hoje passei um dia bem atribulado, mas estou com o coração transbordando de alegria, porque o Espírito Santo já mudou. Esse sacrifício que eu vim até aqui não foi em vão, irmão. Né? Saí para pegar o ônibus, aí a federal atravessou no meio do asfalto, lá parou tudo, né? Todo mundo ficou apavorado, mas graças a Deus isso não foi nada demais, era só para passar um caminhão que estava carregando uma peça muito larga na estrada e ia pedir. Na hora todo mundo ficou, ninguém entendia o porquê que a federal atravessou daquela maneira no meio do asfalto, mas depois foi só bonança, né? Então é dessa maneira, obstáculos vamos ter, mas o nosso Senhor, Ele é todo-poderoso. Vamos estar orando pela família nessa noite, entregando também os enfermos nas mãos do Senhor, né? Glória a Deus, porque eles precisam, né? Eles estão precisando de algo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Grandioso Deus, soberano Pai, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Jesus querido, nós se encontramos em período de oração, Jesus querido, nós vamos clamar pela nossa família, nós vamos clamar pela nossa parentela nessa noite, entregando nas tuas mãos, Pai querido, as famílias que estão sendo representadas aqui nessa noite, nesse altar, Jesus querido, Pai amado, as roupas, Pai querido, que foi entregada nesse altar para ser orada, para ser ungida, Jesus querido, que o Senhor venha entrar com providência nessa hora, Jesus querido, estende as tuas mãos, Pai querido, sobre esse lugar, Jesus querido, toma também esses que estão na live, Pai querido, precisando de oração, carente de um milagre, de uma cura, Pai querido, Pai amado, vai derramando a tua graça sobre essas vidas, sobre essas famílias, Pai querido, eu quero entregar nas tuas mãos também os enfermos, Pai querido, nos hospitais,
lares, nas casas das famílias. Pai querido, que o Senhor venha entrar com providência, Pai querido, derrama cura sobre esse lugar. Pai querido, Pai amado, eu venho repreender em nome de Jesus todo o mal, toda a fracatura de Satanás, Pai querido, que tem impedido esse homem de trabalhar, tem impedido essa mulher de trabalhar, Jesus querido, com dor na coluna, com dor nas pernas, Pai querido, Pai amado, com dor no pulmão, Pai querido, eu repreendo agora, em nome de Jesus, Pai querido, repreendo todo o mal, toda a fúria, Pai querido, Pai amado, que esse câncer saia agora, Pai querido, desse estômago, desse pulmão, dessa coluna, dessa próstata, Jesus querido, eu repreendo em nome de Jesus, toca lá, Jesus querido, toca agora, Pai querido, Pai amado, eu repreendo essa enfermidade, sai desse corpo agora, porque esse corpo não te pertence, esse corpo é o corpo do Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo, Pai querido, Pai amado, toma nas tuas mãos nossas vidas, Pai querido, toma nossa família, aquele que ficou em casa, Pai querido, que não pôde vir, Pai querido, esse homem que tem sido impedido por algo, Pai querido, Pai amado, espiritual, não tem deixado de chegar à tua casa, essa mulher que não tem deixado de chegar à tua casa, esse jovem, Pai querido, Pai amado, toca agora, Pai querido, joga por terra, Pai querido, todo empecilho, joga por terra todas as armaduras de Satanás, Pai querido, Pai amado, eu te peço, Pai, toca agora em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus santo e poderoso. Aleluia, Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite apenas alguns versículos que se encontram lá em Samuel. Glória a Deus, aleluia. Engraçado que eu estava estudando palavras e o Senhor me deu essa palavra ontem à noite, né? Glória a Deus. Em 1 Samuel, glória a Deus, a partir do versículo 1, capítulo 1, a partir do versículo 12, fala sobre uma mulher muito virtuosa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Samuel 1, capítulo 1. Samuel 1, capítulo 1, a partir do versículo 12, que diz assim: sucedeu, perseverando ela em orar perante ao Senhor, e ele observava a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só movia os seus lábios, porém não ouvia a sua voz, pelo que Elias teve por embriagar. E disse-lhe Eli: até quando estará tu embriagada? Perante a parte de ti esse teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor, o meu, e só uma mulher atribulada, e nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor, e não tenha, pois, a tua serva por filhas em Belém, porque a multidão dos meus cuidadores e do meu desgosto tenho falado e integrarás. Então respondeu Eli: vai em paz, o Deus de Israel, de considerar a petição que tu fizeste. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso Deus. Nós estamos diante de um texto muito maravilhoso, se encontra em Samuel, e nós vemos que essa mulher, uma mulher do Senhor, uma mulher que propõe um propósito no seu coração de buscar, de pedir do Senhor. Aqui no versículo 9 fala assim: Ana pede a Deus um filho.
E nós sabemos que Ana, ela era a mulher de um homem que tinha duas mulheres, Penina e Ana. E essa mulher, essa segunda mulher, era uma mulher fértil. Ela tinha filhos e filhas. E certamente essa mulher humilhava a Ana, né? Porque nós vemos até no dia de hoje, pela ignorância do ser humano, eu já testemunhei isso, de pessoas, mulheres que não geram filhos por problema, por dificuldade de saúde, são diminuídas no meio da população. E nós vemos que quando fala sobre essas coisas, no passado era muito pior do que agora, né? Nós vemos que a população, as autoridades lutam sobre negócio de discriminação, mas se nós pegar o texto bíblico no passado, nós vemos que a discriminação era muito maior do que agora, né? E essa mulher sofria muito porque ela era discriminada não só pela essa mulher, né, que vivia na casa, porque esse homem tinha duas mulheres. E nós vemos que Ana, ela começa, quando nós colocamos algo nas mãos do nosso Deus, com certeza Ele vai nos ouvir. Quando nós procuramos recurso humano, jamais nós vamos encontrar. E essa mulher, eu creio, por muitos anos de sofrimento, de humilhação, de luta, ela continuava buscando a Deus. Ela continuava chorando aos pés do Senhor. Ela chega a declarar para Eli, um sacerdote, que ela era uma mulher atribulada de coração, de espírito. Imagine que o sofrimento dessa mulher era tão grande, tão humilhante, que ela mostrava na sua filosofia, na sua aparência, o seu sofrimento. Mas o mais interessante dessa passagem, que ela não desiste, ela continua, mesmo sabendo que era difícil, que era impossível ela gerar um filho por tantos anos que ela vivia com seu esposo, mas mesmo assim ela não desiste. Que eu quero entender essa palavra. As coisas de Deus é no momento dele, é no jeito dele, porque ele fez o céu e a terra. Tudo é dominado por ele, tudo é administrado por ele. E nós vemos que, se nós apanhar essa passagem de Ana, uma mulher que sofreu vários anos, várias vezes ela subia a oferecer holocausto. Naquela época as pessoas ofereciam holocausto ao Senhor, e ela não desiste nunca. E mais interessante que essa passagem nos mostra que o esposo dela amava ela, né? O esposo dela amava ela. Mas naquela época era necessário que um casal gerasse filhos. O casal que não gerasse filho naquela época, eu não aprofundei bem nessa passagem, mas deveria ter uma penalidade, de algum modo, né? E a mulher que não gerava filho, ela era desprezada no meio das mulheres. Ela era diferente, né? É como olhasse para uma prostituta, né? Aquela mulher era discriminada, né? Então nós vemos que Ana, ela sofre anos e anos, mas não desiste do seu propósito. Não desiste daquilo que ela tinha começado. Que eu venho entender que muitas das vezes nós perdemos a nossa bênção porque desistimos.
Eu mesmo já fiz grande propósito com Deus e quando chegou no meio do caminho eu desisti. Tenho certeza, se eu fosse até o fim eu tinha recebido, né? É assim como acontece na minha vida, acontece na vida dos irmãos, das irmãs, porque às vezes nós queremos algo para amanhã, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. E Ana permanecer fiel, buscando, orando, clamando o Senhor, né? E foi tanto que ela, quando ela está ali naquele lugar, falando com Deus, em pensamento, aquele sacerdote começa a observar Ana e vê que Ana muito mal batia com os seus lábios, não ouvia a sua voz. Foi tão grande que incomodou a Eli. Ele vai e fala aquelas palavras para ela. Então a gente vê aqui no versículo 13, porque quanto Ana em seu coração falava assim, e ouvia os seus lábios, porém não ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriaguez. Então ele entende no seu modo de ver materialmente. Nós vemos que isso aí mais é um jugo, né? Que você vê que muitas das vezes nós Maia desligou aqui. A gente vê que muitas das vezes a gente julgamos as pessoas. Tá. Então a gente vê que muitas das vezes nós julgamos as pessoas por aparência, por olhar para a pessoa, né? Sabe, fulana não pode, fulana não é, fulana não vai conseguir. Mas muitas das vezes essa pessoa ela está temente ao Senhor, ela está buscando o Senhor. E Ana vai declara para ele no versículo 14, disse ela a Eli, no versículo 15. Porém, Ana respondeu, não, Senhor. Sou uma mulher atribulada, e nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Vê que palavra maravilhosa. Eu entendo quando nós derramamos de corpo e alma aquilo que nós mais pedimos, aquilo que nós mais queremos, né? Quando nós pagamos o preço sobre aquilo que nós queremos, nós vamos conseguir. Porque é através da nossa fé, através da nossa perseverança, através de nós, na nossa busca permanente, né, que Deus vai nos ouvir. Deus não vai ouvir nós só porque eu quero. Não. Nós precisamos se postar diante de Deus com coração puro, com coração humilde. Ainda hoje estava conversando lá em casa com a missionária Michele, ela falando sobre a vida dela quando conheceu o pastor Joete na Deus Amor, né? E ela falava sobre algumas irmãs que quando orava caía, demônio saía, pessoa botava câncer para fora, né? Aí a gente fala, mas a igreja de antigamente, não, nós que vacilamos, nós que abrimos a guarda. Porque se nós depositar nossa fé diante do nosso Deus continua fazendo milagres. Nosso Deus continua libertando vida. Porque Deus deu para nós, nosso Jesus, e colocou nós para que nós fosse o mensageiro da palavra dele, que nós fosse os seus discípulos, porque quando Jesus dá ordem, dá autoridade sobre os discípulos para ele ir fazer mais discípulos ainda,
Então, a palavra do Senhor continua aquela mesma palavra, aquela que cura, aquela que liberta, aquela que transforma. Nós que muitas das vezes nós viramos para o outro lado, nós estamos olhando por coisas banal, coisa do mundo, esquecendo que Jesus é o mesmo de ontem e de hoje eternamente. E quando nós vemos aqui que Ana ora o Senhor, no versículo de número 17, então respondeu Eli, vai em paz, o Deus de Israel considerará a petição que te fizeste. Aleluia, Jesus. E mais embaixo, só está lendo brevemente mais embaixo, daquele momento que ele dá aquela palavra de vitória para ela, fala para ela que ela tinha recebido algo de Deus. Eu tenho certeza que o coração de Ana começa a borbulhar de alegria, começa a borbulhar que sabia que Deus tinha ouvido as suas orações. Né? Quantas vezes ela orou, quantas vezes ela clamou, quantas vezes ela chorou, né? Para receber a sua vitória. Glória a Deus, aleluia. Então a gente precisamos depositar nossa fé, trabalhar nossa fé a prol da nossa vida, a prol de benefício melhor, né? Como se melhorar diante do nosso Deus. Deixar que o Espírito Santo venha nos conduzir de uma maneira especial, de uma maneira grandiosa, porque nós precisamos ser orientados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele veio nesse mundo, nesse mundo Ele foi humilhado, Ele foi abofetado em praça pública, Ele foi cuspido na sua face, uma grande humilhação que o homem nenhum, ser humano nenhum quer ser cuspido na sua face. Ele foi cuspido na face para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. O sofrimento de Jesus não foi em vão. A palavra do nosso Deus fala que Jesus não veio escolher ninguém. Ele não faz acepção de pessoa. Ele vem para os pobres, para os ricos, para os moradores de rua, para os mendigos, para os traficantes, Ele veio para todos. Mas para isso precisamos que o homem, o ser humano, tome uma decisão. Porque tem o livre-arbítrio, é por isso que nós temos que tomar decisões. Tem coisa que é para mim fazer, tem coisa que é para a irmã fazer, tem coisa que é para o irmão fazer, mas tem coisa que é para Deus. O impossível só Ele pode fazer. Mas o impossível, Deus nos deu a liberdade de fazer. Como nós precisamos de estudar, como nós precisamos de trabalhar, para que tenha alimento na nossa casa, para que nós possamos construir a nossa casa, para que nós possamos cuidar da nossa família, da nossa esposa, mulher e cuidar do seu esposo. Esse é a nossa função nessa terra. E também para que nós possamos ser alicerçados na palavra do Senhor, para que nós possamos pregar a palavra do Senhor, que nós possamos mostrar que nós vamos lá do mundo, mas hoje nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Mas para isso nós tivemos mudança, nós tivemos transformação, que a palavra do Senhor nos fala. Quando passamos pelas águas, a palavra fala que do velho homem nasceu um novo homem. O que foi do passado não nos pertence mais. Jesus esqueceu de todas as coisas, mas todas as coisas que nós fizemos no nosso passado, nosso Deus não se lembra mais. Mas é necessário que nós viemos ter mudança de vida. Assim como aquela mulher que foi pega em adultério, ela foi absolvida por Jesus, mas Jesus deu uma ordem para ela: vai em paz e não peque mais. Então, muitas pessoas não estão entendendo o que a palavra tem falado, o que a palavra tem ensinado.
né? Porque nós precisamos ter mudança de vida, nós precisamos se alicerçar na palavra do Senhor, porque a palavra é a única que liberta, é a única que transforma. Não é o pregador que muda o caráter de ninguém, não é o pastor, não é o missionário, não, é a palavra do Senhor. É a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo que muda, que transforma, que dá vida, que muda o caráter do homem. Você vê muitas das vezes, você vê um homem aí que mendigava, que roubava, que adulterava, aceita Jesus. Você olha para ele, ele tem um olhar diferente, ele tem uma vida diferente, porque ele foi transformado, ele aceitou a transformação. Nós precisamos de aceitar a transformação. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Está lendo aqui o versículo do número 18. E disse-lhe: achei em a tua serva graças, e tenho que olhar assim a mulher exigiu e os seus caminhos e comer, e o seu semblante já não era triste. E mais um pai, levantar-se de madrugada perante ao Senhor, e voltar e chegar à sua casa em Romas. E Elcana conheceu Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia, Jesus. Você vê que o próprio marido olha para ela e vê ela uma mulher diferente, com um semblante diferente, com um brilho diferente nos seus olhos, com um sorriso nos seus lábios, porque ela recebeu aquilo que mais ela pedia. No versículo 9 diz assim: Ana pede a Deus um filho. Aleluia, Jesus. E veio para ela receber essa bênção, para ela receber esse milagre, ela propôs coisas grandes. Ela prometeu a Deus que não ia tocar a navalha na cabeça de Samuel. E a palavra nos fala que aos 3 anos, como é duro para uma mãe, imagina uma mãe com filho com 3 anos, começando a fazer graça, a fazer coisa engraçada. Ela pega Samuel e entrega o sacerdote para cuidar de Samuel. Ela desmama Samuel e entrega ao sacerdote. E nós vemos que isso foi um propósito que ela fez com Deus. E a Bíblia nos fala que Samuel foi um dos grandes profetas do Senhor. Né? Em tudo, o Samuel ele era usado por Deus. Então nós precisamos colocar nossa família, colocar nossos filhos aos cuidados do Senhor. Nós precisamos, cada dia da nossa vida, tentar se melhorar mais, porque nós falhamos, irmão, nós temos defeito. Eu tenho muito defeito, eu tenho muitas falhas, porque a Bíblia nos fala que se nós disser que nós não temos defeito, que nós não temos pecado, nós mentimos para nós mesmos, porque nós somos cheios de defeito. Nossos olhos que é coisa que para a nossa alma é morte, para a nossa alma é condenação. Os nossos olhos é complicado, mas nós precisamos dominar a nossa vontade, dominar o nosso querer, para que nós possamos ser salvos. Porque está chegando esse grande dia. Muito não acredita, mas sinais em cima de sinais. Ainda esse dia estava comentando, eu não acredito que tenha mais sinais mais do que já teve, né? Eu acredito que está na hora. Então se prepara para que você não seja pego de surpresa. Porque muitos falam que Jesus salva, que Jesus cura, mas está longe da presença de Deus. Muitos pregam a palavra,
muito é crente, às vezes 20, 30 anos, e muitos desses, irmãos, vão ficar por aí, porque está mentindo, porque está fraudando as pessoas, porque está fazendo algo que Deus não está se agradando. E nesse grande dia, a Bíblia nos fala, nos relata que todo joelho dobrarão e toda língua confessarão. O mesmo Jesus, que é o nosso advogado, vai vir como juiz. E nesse dia a autoridade vai estar nas mãos dele. É ele que vai administrar todo. Toda língua vão ter que se confessar, contar os seus próprios defeitos, tudo aquilo que você fez, a tua própria língua vai te entregar. Sabemos que vai ser um dia difícil, porque você julgar o outro é muito fácil, mas quando a tua língua te julgar, te condenar, te mostrar, né? Então nós precisamos estar preparados esse dia, em nome de Jesus. Essa é a palavra dessa noite, amada igreja. Eu peço aos irmãos, quando orar, não esqueça de orar pela minha vida, pela vida da minha esposa, porque minha esposa é muito nervosa, muito trabalhadeira, mas ela não está podendo fazer esforço. E sabemos que é difícil a gente que está acostumado a trabalhar dia a dia, né? Principalmente dona de casa, né? Dona de casa para de trabalhar na rua, vem trabalhar em casa. A dona de casa, eu te falo, irmão, eu sou homem, mas eu glorifico a Deus pelas vidas das mulheres, porque muitos não dão valores a essas mulheres, mas nós sabemos que ela é fundamental nas nossas vidas, é elas que cuidam de nós, é elas que fazem nossa comida do nosso jeito, né? Do jeito que nós gostamos, ela que dobra a nossa roupa, ela que passa a nossa roupa, ela que arruma a nossa cama para nós descansar. Às vezes nós chegamos do serviço cansado, tribulado, né? Às vezes somos até grossos com a nossa esposa. Você, homem, peça perdão à tua esposa, porque eu peço perdão à minha esposa, porque ela é um grande amor da minha vida. Eu não tenho vergonha de dizer sobre isso, porque às vezes minha esposa não gosta que eu falo isso, mas a nossa esposa é a nossa coluna, né? Então nós precisamos dar valor às nossas esposas. Você, marido, dá valor à tua esposa. Você que muitas das vezes tem desprezado a tua esposa, tem achado que a tua esposa é uma empregada, não é empregada, é tua amiga, tua companheira. A nossa esposa, ela é nossa mãe também, porque ela cuida de nós como fosse mãe, né? Então, engraçado, minha esposa, ela tem hora que até fica de vez em quando eu peço perdão a ela, porque às vezes tem hora que a gente responde mal. Ela tem duas coisas que eu tomo remédio para controle da próstata, né? Todo dia, na hora de deitar, ela me pergunta: filho, já tomou seu remédio? Filho, já trancou o carro? Essas duas palavras todo dia eu escuto. Todo dia eu escuto. Eu falo: meu amor, já tranquei o carro, já tô me... bem, pode dormir. Então, gente, isso é zelo, isso é carinho, isso é cuidado, né? Então a gente tem que valorizar nossas esposas. Glória a Deus, eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa e que Deus venha abençoar todas as mulheres desse mundo em nome de Jesus. Vamos estar orando para terminar esse culto esta noite. Não sei se o pastor vai vir até aqui, mas nós sabemos que ele está um pouco cansado, um pouco meio doentado, mas eu queria dar uma oportunidade a ele depois para falar alguma coisa aqui em nome de Jesus, se ele puder. Glória a Deus, eu estou orando. Glória a Deus. Deixar a bênção apostólica com ele. Vou estar só orando em nome de Jesus. Grandioso Deus, soberano Pai, mais uma vez, Jesus querido. Eu te agradeço, Jesus querido, Jesus amado, pelas nossas vidas, pela vida das irmãs que esteve aqui, Jesus, junto com nós, compartilhando desse culto maravilhoso, Senhor. Pai querido, a ver os olhos dos homens, Pai querido, não viu nada, Senhor.
mas nos olhos espirituais não entendemos, Jesus querido, que o Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui, nos bradando no nosso coração, nos enchendo de paz, de alegria. Pai querido, Pai amado, toma a vida das irmãs que vai sair, que vai para tuas casas, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar, Pai querido, cada família, cada lar, cada esposo, cada esposa, cada filho, Jesus querido, Jesus amado. Pai querido, eu te entrego todas as mulheres desse mundo nas tuas mãos, que o Senhor cuida, que o Senhor zela, Pai querido, Pai amado, dá para ela cada dia mais sabedoria, Senhor Jesus, para conduzir a tua família, Senhor. Jesus querido, Jesus amado, toma a vida do pastor Joete, Pai querido, repreenda todo esse mal, Pai querido, Pai amado, essa enfermidade, Pai querido, que tem incomodado ao teu servo, Jesus querido, eu entrego nas tuas mãos, e crendo, Pai, e sabendo que o Senhor já entrou com a vitória. Pai querido, toma a vida da irmã Elma nas tuas mãos, que também encontra-se enferma, Jesus querido, mas eu creio na cura, eu creio no milagre sobre a vida da tua filha. Pai querido, toma também seu esposo, a sua família, toma a vida, Pai, do jovem Tiago nas tuas mãos, Jesus querido, Jesus amado, a jovem filho, Pai querido, abençoa, Pai querido, sonhos, projetos nos teus filhos, Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor vai dar força para ela, Senhor. Quero entregar também, Pai querido, a Docanilza, Pai querido, a minha mãe nas tuas mãos, abençoa ela, guarda ela naquele lugar, Jesus querido. Amanhã eu vou estar lá, Pai querido, para dar um abraço, Pai querido, na minha mãe, Pai querido, Jesus, que o Senhor venha abençoar a vida dela, saúde, Pai querido, toma nas tuas mãos a minha vida, a minha ida e a minha vinda, Pai querido, para a tua casa, Senhor. Pai querido, dá, Pai querido, condições financeira, Pai querido, para eu estar ajudando essa obra. Pai querido, que eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Está saindo aí no... glória a Deus. Não vou mexer não, que já estamos na fase final, amém? Glória a Deus. Estamos abençoados, né, irmão? De celular aqui. Eu confesso que hoje eu ia colocar o do presbítero, mas não foi possível, né? Glória a Deus. Mas isso é tudo para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então cante. Deus mandou a cura divina. Ele livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar, Jesus está curando neste lugar. Mas agora eu vou alegre anunciar, Jesus está curando neste lugar. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanimas com a sua cruz. O que tu precisas, conta pra Jesus. O que tu precisas, conta pra Jesus. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Não pode agradar ao Senhor. Jesus é bom, é bom, é bom até demais. Ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Jesus é bom, é bom, é bom até demais. Ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Quem crê em Deus, muitas maravilhas faz. Cura os enfermos e expulsa Satanás. Quem crê em Deus, muitas maravilhas faz. Cura os enfermos e expulsa Satanás. Deus é que é bom. Veja o que Ele faz, perdoa os pecadores e expulsa Satanás.
Deus é que é bom. Veja o que ele faz, perdoa os pecadores e expulsa Satanás. Sai, 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 sai do meu caminho. Eu ando com Jesus, Satanás anda sozinho. Sai, 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 sai do meu caminho. Eu ando com Jesus, Satanás anda sozinho. Amém! Palmas bem alegres para Jesus. Amém? Que maravilha, né, irmãos? O culto pentecostal é diferente do culto neopentecostal mesmo, não é? Porque eu observei. Irmãos, no neopentecostal jamais pode falar o que foi falado aqui. Alguém subiu aqui e falou, irmãos, por mais luta que nós passamos, mais ou menos assim, mas nós continuamos firmes. Isso é pentecostal, irmãos. Amém? O neopentecostal só vai ensinar o quê? Não, você só tem que servir a Deus se tu tiver seu carro, sua fazenda. Não quer luta, irmãos. Isso não é ser cristão, irmãos. Ser cristão tá com luta, glória a Deus, tá com problema, glória a Deus. Parece que o céu tá encerrado, é glória a Deus. Daqui a pouco, quando tudo começa a vir, é em cima da outra, aí a gente já esquece todo o problema. E foi falar disso aqui também. Não nesse sentido, mas foi falado. Já prestou atenção? Podemos passar um mês de luta, irmãos, 1 ano de luta, 5 anos de luta. Mas quando a bênção vem do Senhor na nossa vida, a gente esqueceu tudo aquilo lá e, oh, maravilha, assim ou não é? Isso é ser pentecostal, amém, irmãos? Então bate palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Quem crê na vitória, diga glória a Deus. Aleluias. Deus toca no teu corpo, tá, irmã? A irmã Leia, a irmã Neia. Deus toca no teu corpo, amém? Fortalece, amém? Em nome do Senhor Jesus, porque me revela o Espírito Santo de Deus. Se for mentira, tu pode falar, às vezes te dá aquelas dores, aquelas fraquezas. O Senhor está te curando hoje, tão certo como vive o Senhor. E posso te entregar? Botar o teu nome na boca do sapo, tão certo como vive o Senhor. Mas o Senhor está jogando por terra em nome de Jesus, amém? Covardia que faz com os bichinhos, né, irmãos? Eu confesso aos irmãos, eu não gosto que mata sapo, não gosto que joga. Já joguei muito, que eu fui aprendi assim. Mas depois que eu cresci, irmãos, é um bichinho inofensivo, coitado. É, né, irmãos? Então, irmãos, colocaram... Vai pra dentro. Quem deixou? Então, irmãos, colocaram lei, né? Sobre cachorro, né? Tem que botar lei também sobre os anfíbios também, irmãos. Isso é uma covardia, pegar o bichinho e costurar, né? Covardia, irmãos. Amém? Mas bate palma bem alegre para Jesus. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia do sapo, porque o mal não chegou até você não, tá bem? Bate palmas bem alegre para Jesus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas 1000 do seu divino amor. Encontrarás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas 1000 do seu divino amor. Fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, os nossos corações. Eleva-te, Jesus, Senhor, os nossos corações. Amém. Se tu crer, breve Deus há de resolver algo muito importante para a sua vida espiritual, amém? Então receba em nome de Jesus, amém? Bate palmas bem alegre para Jesus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador,
as maravilhas mil do seu divino amor. Encontrarás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, os nossos corações. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do seu divino amor. Encontrarás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, os nossos corações. Amém. Irmãos, vou encerrar por aqui, amém? Eu louvo a Deus pela vinda, do nosso presbítero que veio aqui, nos ajudou, amém, irmãos? Eu estava precisando muito dessa ajuda, amém? Eu fiquei um pouquinho ali triste comigo mesmo, porque um pouquinho que eu deitei, eu cochilei, rapaz, um pouquinho de saúde, né, irmãos? Né? Eu já vou encerrar, irmãos, que está dando um clarão aqui de trovão, nosso irmão vai viajar ainda, né? É viagem, né? O presbítero ainda vai pegar 2 conduções para chegar até em casa e andar ainda um pedaço ainda. Amém? Cadê o carro, pastor? Amém? Irmãos da live, me perdoe aí, tá bom? Mas nós vamos encerrarmos agora, todos dando glória, 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 glória a Deus. Soberano, eterno Deus, maravilhoso Pai que está no céu, eu sei que o teu servo já orou, mas mais uma vez eu oro, Pai querido, amado, para que o Senhor, Pai, venha dar livramento, Senhor, para os assinantes, Pai, deste canal, Senhor, os que estão, Pai querido, chegando agora neste canal, abençoa grandemente, ó Pai querido, amado, livrando, Pai, tanto eles como família, parente de perto e de longe, o nosso também, Senhor, dando a vitória, Pai, para a glória do teu santo nome, porque hoje é, meu Pai, dia de livramento, Senhor. Livra-nos, Pai, leva o teu servo em paz, meu Senhor, cubra ele com teu sangue, assim como ele chegou aqui, Senhor, ele chega, Pai, no lar, meu Pai, e que a esposa do teu servo, Pai querido, esteja, Pai querido, com saúde para a glória do teu santo nome. Leva todos em paz debaixo, Senhor, da tua potente mão, guardando e livrando do homem malvado, do homem sanguinário, Senhor, do homem, Pai querido, amado, malvado espiritual que é Satanás. Guarda, livra todos, Pai, dos assaltos, da bala perdida, dos acidentes. Pai, guarda todos em nome de Jesus. Amém e amém. Estende as mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo recaia sobre a vida de todos aqueles que aguardam e esperam a vinda do Senhor Jesus. Todos digam: amém. Posso todas as coisas? Quem nos fortalece? Jesus. Quem nos fortalece? Jesus. Quem nos fortalece? Jesus. Está terminado em nome de Jesus. Amém?